Olá, amigos e amigas do blog O Calçadão, mais uma vez um vídeo aqui para vocês daquele nosso assunto que a gente colocou na semana passada, que é discutir Ribeirão Preto enquanto cidade. Fazer a pergunta, que Ribeirão Preto, que cidade nós queremos para o futuro? É possível construir uma Ribeirão Preto verdadeiramente democrática, inclusiva, progressista do ponto de vista social, ambientalmente sustentável, inclusiva de verdade? Essa é a pergunta fundamental e tem que ser discutida nos seus vários segmentos, nos seus vários assuntos. O assunto que a gente colocou, que a gente achou importante colocar nesse vídeo hoje é a questão da água, porque essa semana chegou o calor em Ribeirão Preto. E toda vez que o calor chega em Ribeirão Preto, chega o problema da água, né? Começa a faltar água nos bairros. Esse final de semana faltou água em mais de 12 bairros da zona oeste de Ribeirão Preto e o blog O Calçadão levantou que já faltou água essa semana no Parque Ribeirão, já faltou água no Castelo Branco e em outras regiões da cidade. Então a pergunta que a gente quer fazer é por quê? Por que o calor chega em Ribeirão Preto e a água acaba para a população? No nosso artigo no blog O Calçadão dessa semana, onde a gente discute essa questão da falta de água toda vez que o calor chega em Ribeirão Preto, a gente levanta 3 questões para tentar responder essa pergunta. A questão ambiental, a questão do aquífero propriamente dito e a questão do DAERP. Do ponto de vista ambiental, Ribeirão Preto tem um código ambiental que é do ano de 2001. E a gente analisou esse código, é um bom código ambiental. Ali traz normativas e diretrizes que, se implementadas, poderiam melhorar muito a questão ambiental em Ribeirão Preto. Por exemplo, lá traz a possibilidade de fazer, por exemplo, a gestão dos recursos hídricos municipais e até promover consórcios intermunicipais, que hoje é uma realidade colocada a partir da instauração da região metropolitana que ocorreu recentemente. Ali traz a possibilidade, por exemplo, de um zoneamento ambiental que é fundamental para a região de Ribeirão Preto e para algumas regiões, inclusive, é absolutamente necessário, né? Ou seja, aquelas normativas e aquelas diretrizes que estão contidas no Código Ambiental de 2001 não foram transformadas em políticas públicas, em leis de 2001 para cá. E isso prejudica muito a questão ambiental em Ribeirão Preto. Por exemplo, a questão da cobertura vegetal. Ribeirão é uma cidade pobre do ponto de vista de cobertura vegetal e isso é fundamental quando a gente trata da questão da água. Ou seja, se nós colocássemos em funcionamento políticas públicas ambientais, nós poderíamos resolver em parte a questão da água só cuidando melhor da questão ambiental. Bom, a questão do aquífero é outro drama ribeirão-pretano, né? Toda a zona leste de Ribeirão Preto é uma enorme região de recarga do aquífero Guarani. Ribeirão Preto toda está assentada em cima dele, bebendo uma água praticamente mineral. Se a gente cuida do aquífero, se a gente tem políticas públicas de cuidar do aquífero Guarani, pode ser uma grande reserva de água que pode suprir a necessidade de Ribeirão Preto, que tem aí por volta de 600 mil habitantes, 750 mil, se nós colocarmos a população que vem de fora e trabalha e volta, ou seja, estamos longe de alcançar 1 milhão de habitantes, portanto essa reserva de água mineral que se encontra no subsolo de Ribeirão Preto pode suprir a necessidade da cidade por mais um século, quiçá até mais tempo, se a gente cuidar direito do aquífero Guarani. O que acontece é que esse debate sobre a proteção do aquífero Guarani, sobre a proteção da zona leste da cidade, está inserido na questão do plano diretor. Por exemplo, o plano diretor que está em discussão na Câmara está parado há 3 anos. Há 3 anos não sai do papel, não se transforma em lei efetiva, porque lá existe um artigo que protege as áreas de recarga do aquífero Guarani e toda a zona leste da cidade é um grande filão da especulação imobiliária. Então a população de Ribeirão Preto fica refém dessas discussões, por quê? Porque as políticas públicas na cidade, elas são tocadas pela ótica do grande capital, pela ótica do poder financeiro e quem manda na cidade nos últimos anos é a especulação imobiliária. Portanto, o plano diretor está parado na Câmara e aquilo que é fundamental de importância, que é proteger o aquífero Guarani, não sai do papel. A Zona Leste só não é hoje uma grande região asfaltada e prejudicando imensamente o aquífero Guarani, porque lá estão assentados os nossos companheiros sem terra na Fazenda da Barra. A Fazenda da Barra, na verdade, é uma joia aqui em Ribeirão Preto, né? Que foi conquistada pelo movimento social, pelo movimento sem terra e hoje é um exemplo, que pode ser exemplo para Ribeirão Preto, de reflorestamento e fazer com que a água possa voltar para o aquífero. É isso que Ribeirão Preto precisa fazer e precisa discutir isso no plano diretor, né? Não é possível ficar 3 anos parado na Câmara porque a especulação imobiliária não aceita que um artigo que contenha lá traga a proteção necessária para essa maravilhosa reserva de água que está aqui sob nossos pés. Bom, a terceira questão é o DAERP, né? Aí é um problema. É muito claro nessa atual administração aquela máxima tucana, sucatear para privatizar.
Ou seja, você transforma o DAERP numa autarquia improdutiva, numa autarquia que não chega até a casa das pessoas. Por exemplo, nesse problema de falta de água que aconteceu na Zona Oeste nesse final de semana, 12 bairros ficaram sem água, não existia caminhão-pipa para suprir a população. Isso é básico. O que a população pensa então? Que o DAERP não serve para nada e você vai criando uma política que é mais importante privatizar a autarquia, transformar numa empresa privada, do que saneá-la, do que fazer uma empresa, né, uma autarquia que possa chegar na casa das pessoas como ela tem possibilidade de fazer. Então, o que precisa no DAERP é capitalizar o DAERP, é fazer com que o DAERP possa ter dinheiro, possa ter condições, né, para poder fazer o seu trabalho. E isso é possível, né? O que não é possível é o que a prefeitura está fazendo hoje, né? Cortando verbas da autarquia, diminuindo, por exemplo, ou cortando totalmente a questão das horas extras. Então não tem equipes no DAERP aos finais de semana e nos feriados. Isso prejudica muito a população. Então o que precisa fazer é a sociedade ribeirão-pretana se unir para poder fazer com que o DAERP se torne a autarquia que todos tiveram um grande respeito no passado. Até por isso, ela não foi privatizada até hoje, porque ela tem um grande respeito da população, porque já fez um trabalho maravilhoso, trabalho que não vem sendo feito hoje, não por culpa dos seus servidores, mas por culpa de uma política que é implementada pelo atual governo do PSDB em Ribeirão Preto. Continuando nesse assunto, nós temos aí o Código de Saneamento Básico Municipal, né? O Plano de Saneamento Básico Municipal, que traz um debate sobre tarifas, por exemplo. É outra lei que está parada na Câmara, que não foi regulamentada a contento, porque traz essa questão da tributação. Tributação, a forma da tributação que está sendo colocada no Plano Municipal de Saneamento, que vem inclusive uma diretriz do Plano Nacional de Saneamento Básico, é aquela máxima, né? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Isso não acontece no DAERP, isso não acontece na lei que foi aprovada do Plano Municipal de Saneamento Básico na Câmara, porque em Ribeirão Preto não se pode fazer esse debate, um debate tributário, né? Ou seja, cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. Só um dado que a gente levantou: nas principais capitais da Europa, nos Estados Unidos, no Chile, já existe esse tipo de forma de tributação. A tributação da água, a tributação do saneamento é feita de acordo com o valor do imóvel, o valor do terreno e o valor da região onde se encontra a pessoa. Ou seja, regiões mais valorizadas pagam mais, regiões menos valorizadas pagam menos, e você tem inclusive tarifas sociais, né? Regiões da cidade de interesse social, aí de novo entra a questão do plano diretor, podem pagar uma tarifa única, independente de quanto de água se consome. E nós queremos entrar num assunto polêmico, né? Se você pegar qualquer dado de consumo de água, você vai ver: a agricultura consome 80% da água, a indústria consome 22% e os domicílios consomem 8%. E aí eu pergunto, há algum estudo na cidade de Ribeirão Preto para ver quanto que o agronegócio usa de água do aquífero? O agronegócio usa água do aquífero? Ou usa água, por exemplo, do Rio Pardo? A água do Rio Pardo, por exemplo, que é uma proposta que o senhor Nogueira colocou na época da campanha, que vem lá da Agência Nacional de Águas em 2015, que diz que a cidade de Ribeirão Preto tem que implementar a retirada de água do Rio Pardo. Essa água que vai ser retirada do Rio Pardo vai ser colocada à disposição das pessoas para elas beberem, um consumo domiciliar, ou vai ser colocada para a agricultura e para a indústria? Como é que está sendo esse processo? Há discussão sobre isso? Essa é uma grande pergunta, porque quando falta água na casa das pessoas, água do aquífero, se lança essa questão de criar água do Rio Pardo. E aí o Blog Calçadão, que vai voltar nesse assunto nos próximos vídeos, nós não vamos encerrar esse assunto por aqui, pergunta para você: se a cidade de Ribeirão Preto for beber água do Rio Pardo, quem é que vai beber? A Zona Sul? A Zona Leste, a Zona Norte? Como é que vai ser feito isso? A gente volta nesse assunto nos próximos vídeos. Grande abraço. Bom, a questão do aquífero é outro drama ribeirão-pretano, né? Toda a Zona Leste de Ribeirão Preto, por exemplo, é uma imensa área de recarga do aquífero Guarani. Ribeirão Preto inteiro está assentado em cima de um aquífero, em cima de um... puta que pariu. Bom, vamos lá. Se é ao vivo eu falo melhor, gravando dá medo, né? Você não pode errar. Vamos embora.